Bom dia, caros participantes do grupo Taubaté SP. Vamos fazer aqui a terceira parte do nosso assunto sobre o dízimo, a terceira e penúltima parte. Eu pretendo terminar este assunto no domingo que vem com uma live onde tratará que se os cristãos não são mantidos por dízimos, o dízimo da lei mosaica, como eles são mantidos financeiramente. Esta será a live de domingo. Mas hoje nós vamos falar sobre o conhecimento dos líderes atuais sobre o dízimo. E nós vamos falar sobre os líderes mais proeminentes das igrejas que se dizem cristãs, começando do Papa até o mais humilde dos pastores evangélicos, para provar a vocês que nenhum, sem exceção nenhuma, conhece a lei do dízimo. Eu andei procurando exaustivamente na internet por qualquer um deles que cite alguma coisa da lei para citar como justificativa para o que eles cobram ou pedem ou sugerem para vocês, que pela fé inocente, frequentam essas igrejas na esperança de melhorar de vida, né? Nós já vimos aqui nas lives passadas que tanto as pessoas que cobram dízimo quanto as pessoas que pagam o dízimo, elas frequentam essa igreja como se a igreja fosse uma farmácia ou fosse uma casa lotérica, sabe, onde eles vão poder curar de doenças. Deus é simplesmente um médico bom que vai curar doenças, ou então ele é um dador de finanças, ele vai te melhorar a vida porque você está dando dinheiro lá, tá? Mas não é nada disso. Então, vamos lá. Bom, o dízimo bíblico, da qual fala a lei e da qual nós já vimos que foi abolida por Cristo, a lei foi cumprida e substituída. Ou seja, nós já vimos isso. Quem persiste em cumprir alguma coisa da lei por ela estar na lei, está desconsiderando o sacrifício de Cristo e, consequentemente, não é cristão, né? O dízimo fez parte da lei mosaica de mandamentos, que nós já vimos aqui, tem textos bíblicos aqui que dizem que ele já foi substituído. Então, vamos falar sobre o dízimo. Eu vou falar alguns aspectos aqui, mas eu vou deixar por escrito a lei do dízimo aqui, porque não é uma lei longa, ela dá para ser lida e entendida, porque ela foi feita para um povo, para aquela ocasião daquele povo ali. Por exemplo, o dízimo bíblico, ele era para ser pago anualmente. E isso durante 6 anos. No 7º ano, eles não precisariam pagar dízimo, porque era um ano de descanso. Vocês vão ler isso daqui depois, lá em Levítico capítulo 25, do 1 ao 12. Aí depois vem a lei específica. Aqui, essa daqui a gente vai ler. Ó, a lei diz assim, por exemplo, que o povo hebreu daquela época que pagava o dízimo, ele era um povo essencialmente agrícola. Então tudo que ele tinha eram plantações e também eles tinham gado, eles criavam gado. Então, a lei do dízimo dizia assim, isso aqui e vocês vão ler isso daqui depois lá em Levítico capítulo 27, dos versículos 30 ao 32. Vocês vão conferir depois, pode conferir lá na sua Bíblia. Diz assim:
toda 10ª parte da terra, quer dos produtos do campo, quer dos frutos das árvores, pertence a Jeová. É algo sagrado para Jeová. Se um homem quiser resgatar algo da sua 10ª parte, deve dar o valor dela acrescentado de 1/5. Ou seja, uma pessoa até poderia pegar dessa 10ª parte que ele estava reservando para o sacerdócio levita, ele podia pegar. Mas desde que depois ele devolvesse acrescentando de 1/5. Mas 1/5 no quê? Por exemplo, ele pegava essa 10ª parte e vendia para um estrangeiro, pegava em dinheiro. O que ele pegasse em dinheiro ali, um dinheiro que talvez nem valesse nada entre o povo dele, porque seria para comercializar para fora, ele teria que acrescentar 1/5 naquele valor. Já não era mais 1/10. Né? Quanto a toda a 10ª parte dos bois e das ovelhas, o 10º animal de tudo o que passar debaixo do cajado deve se tornar algo sagrado para Jeová. Ou seja, a lei do dízimo está falando claramente aqui, ó, primícias da terra e do gado. A lei não fala em dinheiro. E quando ela fala em dinheiro, é quando aquele que está pagando está pegando daquela 10ª parte para negociar. Depois a gente pode ver lá também um desses artigos em Números, no livro de Números. Depois eu vou deixar aqui o capítulo. Veja, estou dando como herança aos filhos de Levi toda a 10ª parte em Israel, em troca do serviço que realizam, ao serviço da tenda de reunião. Aqui ele estava falando do sacerdócio levita. É eles que receberiam aquelas primícias da terra, a 10ª parte das pessoas do povo. Por quê? Porque eles não tinham herança na terra. Né? Hoje em dia você acha que para quem você paga o dízimo, eles não têm terras, não têm casas, né? Não. Mas o sacerdócio levita era diferente deles. O sacerdócio levita trabalhava eles trabalhavam única e exclusivamente com o serviço sagrado. Eles não podiam ter nada para fora disso. Eles não tinham riquezas algumas. Eles viviam do sustento que o povo lhe dava em alimento. E isso de forma anual. Hein? Podemos ver aqui também, olha, Números, capítulo 18, número 24, diz assim, ó, pois dou como herança aos levitas, esta era a herança deles. A herança do povo eram as terras, que eles poderiam cultivar e plantar. Mas a herança dos levitas é a 10ª parte que o povo de Israel der a Jeová como contribuição. E é por isso que eu lhes disse, eles não devem receber nenhuma herança no meio dos israelitas. Você veja bem, hein? O sacerdócio levita não era o maioral entre o povo. Não, eles eram os menores, eles eram aqueles que viviam de donativos. Traduzindo-se hoje em dia, eles eram aqueles que comiam porque o povo lhes dava para comer. E não ostentação, como é hoje em dia os seus líderes religiosos. E outros artigos também que, conforme vocês vão ler aqui, eles precisariam guardar para as festividades, para as festividades anuais, também aquela outra parte que eles guardavam para eles mesmo, não dava para o sacerdócio, até porque o sacerdócio ele não poderia fazer a distribuição às pessoas que necessitavam, isso estava a cargo do próprio povo. Eu vou deixar tudo escrito aqui, vocês vão entender. Mas agora vamos para o que realmente interessa neste vídeo. Aliás, isso interessa também, porque é para que vocês conheçam a lei do dízimo. Vocês agora vão ver
o que dizem os líderes religiosos que cobram dízimo e que dizem se basear nessa lei para justificar o dízimo? O que eles dizem? Será que eles citam essa lei? Eu estava procurando, conforme eu disse, exaustivamente na internet alguma coisa, qualquer coisinha de qualquer líder religioso que citasse algum artigo específico dessa lei sobre o dízimo para justificar o que eles cobram. Nenhum. Absolutamente nenhum citou qualquer coisa da lei. Então vamos ver isso daí na prática. Eu separei aqui uns artigos. Por exemplo, o Papa, assim como todos os papas, ele nem fala em dízimo. Ele deixa para a sua consciência. Ou seja, você é que precisa ver se você paga ou não. O Papa da Igreja Católica, ele não fala em dízimo. Quando ele vai citar, e isso nem foi por esse Papa atual, é os outros papas, eles vão falar frases genéricas, frases que não estão na Bíblia. Eles vão falar, o dízimo é uma prova de amor, é uma caridade que você mostra para Deus e em troca ele lhe mostrará a caridade. Isso daí tem alguma coisa a ver com a lei do dízimo, na qual se baseia a cobrança? Não. Vamos ver outro aqui, outro líder. Por exemplo, um padre chamado Padre Anderson Marçal, que fez um blog e ele estava explicando sobre o dízimo. Então ele começa dizendo que o dízimo é uma contribuição voluntária. Só que esse voluntário, depois, se você ler o texto inteiro, você vai ter a nítida impressão de que se você não pagar, você está devendo. Então não é voluntário, certo? Regular, periódica e proporcional. E daí ele começa, isso é uma prova de que você estará em comunhão com Deus, com os seus pilares de amor e caridade e blá 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 blá. Aí ele vai citar textos bíblicos para justificar toda aquela balela que ele fala ali. O que ele cita? Cita Gênesis capítulo 28 e 22, na qual Gênesis capítulo 14 e versículo 20, na qual ele diz que Abraão deu a Melquisedeque 1/10 de tudo. Só que ele nem mencionou Melquisedeque aqui, né? Ele escreveu, ele abreviou o texto bíblico e escreveu: Abraão deu ao Senhor a 10ª parte de tudo. Então, está errado esse texto aqui, deu a Melquisedeque, né? Mas Abraão, conforme nós já vimos aqui, ele fez isso de uma forma voluntária e ele nem estava sob o pacto da lei. Isso aí ele fez antes. Ele fez isso uma vez e não fez nunca mais. Certo? E nem as pessoas que estavam nem as pessoas que estavam com ele deram o dízimo. Ele fez aquilo porque ele quis. Né? Isso tem alguma coisa a ver com a lei do dízimo? Aí depois ele escreveu o texto de Jacó, né? O neto de Abraão, que diz assim: eu te darei a 10ª parte de tudo o que me deres, né? Gênesis capítulo 28 e 22. Então esses textos, eles não fazem parte da lei, eles são coisas voluntárias. As pessoas, eu vou te dar 10%. Eu posso chegar aqui no meu filho agora aqui e falar: filho, eu ganhei um dinheiro aqui, vou separar 10% aqui e vou dar para você. Tá, eu tô pagando dízimo para ele, conforme a lei mosaica, conforme a lei bíblica. Não, eu tô dando 10% para ele. O PT, o partido político do Brasil chamado PT, ele cobra o dízimo. Ele cobra o dízimo. E ele diz que é baseado na Bíblia. Certo? Mas
o que ele cobra é baseado na Bíblia? Eles nem conhecem, eles nem sabem o que estão falando. É que as pessoas elas já estão tão acostumadas com as igrejas cobrarem o dízimo, que eles já têm na cabeça, o dízimo é bíblico, o dízimo é bíblico, o dízimo é bíblico, então tem que pagar. Então eles não precisam mais nem explicar mais nada. Ó, as pessoas que cobram o seu dízimo, eles não precisam mais nem explicar para você. Você não conhece, eles não conhecem, mas eles apenas lhe dizem, ó, o dízimo é bíblico, você tem que pagar. Daí você fica, tem que pagar, é verdade mesmo, meu dízimo é bíblico, tem que pagar. É como? Vai pesquisar primeiro para ver se está de acordo com o que ele está falando. Esse aqui é o padre Anderson Marçal. Vocês vão ver aqui, vocês vão ver o que eu estou falando. Pode procurar no blog dele. Eu não vou passar o link aqui porque eu não quero fazer apologia à porcaria. Aí depois nós vamos ver aqui sobre um outro católico chamado professor Felipe Aquino. Ele é da Canção Nova. Esse Felipe Aquino aqui, eu já vi um vídeo dele, ele debocha da Bíblia, viu? Ele nem gosta de citar a Bíblia. Uma vez eu vi um vídeo dele, ele estava duvidando que Noé tinha construído a arca. Ele fez um vídeo e falou do dilúvio. Aí depois ele falou da construção da arca, daí depois ele emendou. Vocês acham que um só homem iria construir uma arca daquele tamanho? Isso é alegoria bíblica, isso é linguagem, tem que separar linguagem bíblica e linguagem religiosa. Ele fica complicando as coisas. Ele está chamando Jesus de mentiroso, né? Porque Jesus citou a arca, né? E a arca foi construída, sabe? Foi. Se ele não acredita na arca, ele está citando Jesus de mentiroso. Mas quanto ao dízimo, ele admite que no Código de Direito Canônico não fala em 10%. Está vendo? A própria literatura religiosa, católica, oficial, não cobra 10%. Mas ela cobra a doação voluntária de 10%. Voluntária. Você pode dar 10%, mas se você quiser dar mais, você pode dar mais. Se você resolver dar menos, você também pode dar. Mas daí fica aquela dúvida, né? Se você der menos, você vai ter aquele sentimento de culpa. Eles não te explicam que você pode fazer isso, sabe? Eles te dão, eles falam assim, ó, nós não estamos cobrando nada, mas fica na sua consciência, sabe? É uma esperteza de enrolação. E daí o que esse professor Felipe de Aquino aqui diz? Ele não cita a Bíblia, porque é lógico, ele não conhece a Bíblia, ele nem gosta da Bíblia, né? Conforme nós já vimos aqui. Então ele cita o Cânon 222, inciso 1. Olha lá. Os fiéis têm a obrigação de socorrer as necessidades da igreja, a fim de que ela possa dispor do que é necessário para o culto divino, para as obras de apostolado e de caridade e do honesto sustento dos ministros. É assim que a literatura católica oficial fala do dízimo, certo? Mas os padres ensinam isso, conforme nós já vimos ali no caso daquele outro padre? Não. Aquele padre, ele justifica o dízimo bíblico, ele cobra o dízimo. E tem padres aí que pega pesado no dízimo, o dízimo é bíblico, você tem que pagar. Nenhum deles cita a lei específica da qual nós já falamos aqui no começo dessa live. Vamos ver aqui um outro caso, um outro líder religioso proeminente, que esse aqui é triste. Ó, Edir Macedo, ele diz assim, ó, que as pessoas que não pagarem o dízimo estão sujeitas a Satanás. Ele diz assim: as pessoas não devem dar ofertas para ajudar a igreja, mas para ajudar a si próprias. Então, isso daí parece bonito, né?
Você escuta assim, daí parece bonito, vai ajudar assim mesmo. Mas olha a jogada disso aqui, ó. Quando ela está fazendo um investimento para si na igreja, Deus fica sem opção. Então, para o Edir Macedo, a pessoa que vai na igreja, ela não precisa dar 10%, ela pode dar até tudo que tem. É por isso que ele está bilionário. A pessoa vai lá, faz um investimento e deixa Deus sem opção. Deus vai ter que devolver para ela. Que absurdo. E ele não cita texto bíblico nenhum para isso. Ele cita a si próprio. Ele se diz bispo, né? Então ele pode pegar uma partícula de qualquer texto bíblico e já transformar isso daí numa justificativa para o que ele quer dizer. Um outro líder religioso também, que é da Assembleia de Deus, o Silas Malafaia, ele diz que o dízimo é uma ordenança. É uma ordenança. Perguntaram para ele assim, ó, Silas Malafaia, Jesus aboliu a obrigatoriedade do bíblico quando ele morreu, né? Ele aboliu a lei conforme está na Bíblia, conforme ele mesmo havia lido que está. Mas ele resolveu, realmente ele aboliu, mas o dízimo é uma ordenança. Ou seja, ele quer reter ele quer. A lei está abolida, mas o dízimo, que fez parte da lei, não. Ele quer reter o dízimo por causa das bênçãos, né? Por causa das bênçãos. Então, ele sustenta que para uma pessoa poder receber bênçãos, ela tem que pagar o dízimo. Então, como justificativa bíblica, ele cita a lei do dízimo, conforme vocês vão ler aqui no texto, na íntegra, a lei. Não. Ele cita Provérbios, capítulo 3, do 9 e 10, que ele diz assim, honre, isso eu estou lendo na minha Bíblia, você pode ler na sua Bíblia, né? Na Bíblia dele deve estar escrito assim, honre ao Senhor com suas coisas valiosas. Só que valiosas para ele não é o seu amor, a sua dedicação, a sua fé. As suas coisas valiosas para ele é o seu dinheiro, certo? Então, honre ao Senhor com suas coisas valiosas, com as primícias de todas as suas colheitas, né? É só dinheiro. Quando eles falam assim, e que quando estava escrito em Provérbios, isso realmente estava dizendo colheitas da terra mesmo, sabe? A colheita ali da terra mesmo, não, é para ele, quando ele fala coisas valiosas, é dinheiro, sabe? Essas pessoas só pensam em dinheiro. Então, os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus tanques de vinho novo transbordarão. Né? Isso, aqui mesmo já está falando, né? Olha lá. Vinho novo transbordarão, mas eles impedem os fiéis de beberem. Eles são completamente contraditórios. Vamos ver aqui mais um caso de um outro líder religioso. Esse é bem comédia mesmo, né? Aliás, todos eles são, mas esse aqui ele ultrapassa o absurdo da pequenez intelectual. Lógico, ele está lidando com pessoas pequenas intelectualmente. Em terra de cego, quem tem um olho mesmo que praticamente cego é rei, né? Eu vi um vídeo dele aqui, do senhor Davi Miranda, da igreja Deus é Amor, na qual ele fala do dízimo. Então ele faz um discurso empolado, dizendo assim, quem não pagar o dízimo é ladrão e vai para o inferno. O dízimo
bíblico, tem que pagar, a pessoa tem que pagar o dízimo, porque se não pagar, o Satanás vai rastejar o seu rabo. Isso não é um absurdo. Isso aí é um show de horror. Sabe? Cadê o texto bíblico para justificar o que ele diz assim? Ele não citou nenhum. Porque ele está fazendo um show num picadeiro, ele não vai ter tempo de abrir a Bíblia calmamente. Os apóstolos eram assim, quando eles iam ensinar a população, eles sentavam-se, abriam as escrituras e consideravam. É como se fosse uma aula, né? Como se fosse uma reunião para você aprender as coisas. Olha, vamos considerar assim. Não. Para essas pessoas, o que importa é o show, com fundinho musical. Aonde é que sobra espaço para considerar isso daí na Bíblia? Não. Fica a encargo dos fiéis, dos pagadores desse pilantra, que inclusive já morreu, já, certo? Ficou rico, deixou a família milionária e muitas outras pessoas milionárias com esses shows que ele dava aqui. Cabe aos pagantes dessas pessoas abrirem a Bíblia e procurar versículos para justificar o que eles estão pagando. Os próprios pagantes é que tem que se esforçar para justificar o que eles estão pagando para essas pessoas. Eles mesmos não precisam explicar nada para as pessoas. Se você chegar nele e explicar, olha, eu tenho que pagar o dízimo porque está escrito assim, ó, naquele texto ali, ele diz assim que eu devo dar com generosidade. Aí o pastor fala assim, aí, muito bem, você justificou o dízimo. Você justificou o dízimo. Às vezes nem ele sabe. Agora, se você pegar um texto da lei do dízimo mesmo e falar para ele assim, ó, o dízimo é pago anualmente e ela tem que ser pago com implantação. E ela só poderia ser paga para o sacerdócio levita, não para os cristãos. Aí o pastor vai, não, você não está entendendo, você não é pastor, você não está entendendo nada. Você está com Satanás no corpo, sai para lá. É assim que é o negócio. Tá? Bom, meus amigos, então esta foi a terceira parte deste nosso assunto. Espero que vocês tenham aproveitado e eu vou deixar aqui agora por escrito, vou editar esta publicação e vou deixar aqui escrita a lei do dízimo, para que, se você for pagar dízimo, se você for dar do seu dinheiro, vai tirar leite da boca dos seus filhos para dar para esse vagabundo que vive às suas custas, pense direito, consulte isso que eu vou deixar escrito aqui, até porque está escrito na sua própria Bíblia aí na sua casa, mas que você não lê porque o seu pastor não incentiva, certo? Abraços e boa quinta-feira. Até domingo ou a qualquer hora em edição extraordinária. Tchau.